a raiva, a tristeza, a inveja e o medo. E a falta de dopamina. O que isso tem a ver? E é isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Estamos aí, iniciando mais um dia aí que Deus preparou para nós. Quer dizer, eu já iniciei o dia faz tempo. Acabei agora de chegar Estava pedalando, vendo aí o sol nascer. Vou falar um pouquinho com vocês aqui nessa aula de hoje. O que tem a ver a inveja, a raiva, a tristeza, a alegria, o medo e a dopamina? Hoje as pessoas estão com mais dopamina ou com quantidade menores de dopamina? Então, hoje as pessoas estão com a dopamina muito baixa. Reinaldo, por quê? Porque para você ter uma dopamina alta, você precisa se alimentar bem, você precisa se expor ao sol, você precisa fazer atividade física, você precisa fazer meditação e você precisa ter um sono de qualidade. E a pergunta é: será que as pessoas estão fazendo isso? Ou elas estão numa rotina estressante, uma alimentação inadequada, não estão se expondo à luz do sol, estão saindo cedo, vão para o seu trabalho, voltam à noite, não pegam sol, não pegam vitamina D, não regula ciclo circadiano, não regula os hormônios e vão tendo baixa de dopamina. Atividade física, as pessoas não estão fazendo atividade física. Meditação, as pessoas não estão fazendo meditação. Sono de qualidade, as pessoas não estão tendo sono de qualidade. Isso causa uma baixa de dopamina. E quando causa uma baixa de dopamina, as pessoas tendem ainda mais ter o quê? Raiva, tristeza, inveja. Reinaldo, inveja? Pois é, ninguém diz, eu estou com muita inveja de tal pessoa. Você nunca vai escutar alguém dizendo para você, sabe, eu estou com uma inveja. Ninguém fala que tem inveja, mas no seu cérebro as pessoas sempre têm inveja de algo ou de alguém. Não, Reinaldo, eu não tenho inveja. Tem. A maioria das pessoas tem. Você só precisa saber controlar isso. Você precisa ter a inteligência para saber que está tendo uma inveja de uma pessoa, que está tendo uma raiva de uma pessoa. E isso já é provado cientificamente. Ontem até coloquei um estudo. Tem um estudo que diz o seguinte, quer dizer, tem vários estudos falando sobre isso. Mas os estudos, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. E isso já está lá desde a época de Jesus. Isso já está escrito na Bíblia. Todos os artigos científicos que hoje são comprovados cientificamente já foram escritos na palavra de Deus. Tanto ali na parábola dos trabalhadores da vinha, né? Vou dar um exemplo bem simples para você entender, que é o exemplo lá dos trabalhadores da vinha. Chamou um para trabalhar cedo, 7 horas da manhã. Vou te dar R$ 100 para você trabalhar. Tudo bem? Tudo bem. Chegou um outro, falou, vou te dar R$ 100 para você trabalhar ao meio-dia. E o horário de parar o trabalho é às 18 horas. E chegou um outro, né, falou, vamos trabalhar? Vamos. Já era 4 horas da tarde. Falou, vou te dar R$ 100, tudo bem? Tudo bem. Então os trabalhadores foram lá trabalhar lá na vinha. Essa é a parábola, né, que você pode ler lá, não sei se está em Mateus, não sei, é Mateus 20, 19, não lembro agora, né, a parábola dos trabalhadores da vinha. E o que acontece? Então um ia receber R$ 100 e começou a trabalhar às 7 da manhã. O outro começou a trabalhar ao meio-dia e também foi oferecido para ele R$ 100. E o outro começou a trabalhar 4 horas da tarde e foi oferecido também R$ 100, sendo que o trabalho terminava às 18 horas. Né? Então, o que aconteceu?
Quando falou não chama agora e começa a pagar os trabalhadores. Começa do último para o primeiro. Ou seja, quem trabalhou apenas 2 horas recebeu R$ 100. O outro que começou ao meio-dia, R$ 100. E o outro que já estava desde as 7 da manhã, R$ 100. E ali ele começou a murmurar. Não, mas como assim? O outro trabalhou só 2 horas, recebeu 100, eu estou aqui o dia todo trabalhando e também vou receber 100? Então já está lá na parábola lá na Bíblia já fala sobre isso. Aquele ali murmurou e sentiu raiva do outro e inveja porque o outro trabalhou menos. Então isso está escrito na passagem que os trabalhadores da vinha é semelhante ao reino de Deus. Que é o quê? Muitos vão ser chamados, mas poucos escolhidos. E ali ainda Jesus conta, né? Que o dono da casa falou para ele, falou o seguinte, se os seus olhos são maus, importa se eu sou bom? Ou seja, ele estava murmurando porque o outro trabalhou menos e recebeu a mesma quantidade que ele recebeu. Então a inveja, a raiva já vem de muito tempo. Um outro exemplo para você entender também é a criança. A criança, inclusive isso já aconteceu com o meu próprio filho, que eu conversei com ele e falei com ele. Por exemplo, a criança tem todos os brinquedos. A criança tem todos os brinquedos, tem videogame, tem tudo. Ela está feliz. Só que ela vai para a casa do coleguinha e aí o coleguinha tem um videogame de última geração que ela não tem. E aí o que acontece? Ela fica triste. Então ela tem todos os brinquedos, videogame, mas ela fica triste porque o coleguinha tem um melhor do que o dela. Então isso é o quê? Isso já é uma inveja. A pessoa não está feliz por aquilo que ela tem. O que acontece? Ela está até feliz por aquilo que ela tem. Só que quando ela vê uma outra pessoa que tem um pouquinho a mais que ela fica triste. Então isso é a inveja. Para você que não sabe o que é inveja, isso é inveja. Mas você não vê ninguém te falando, sabe que eu estou com inveja hoje daquela pessoa? Olha, eu estou sentindo inveja daquela pessoa. Ninguém diz. Todo mundo diz que não sente inveja. Ninguém nem fala essa palavra. E aí no estudo ali, mostrando o quê? Que as pessoas, elas ficam o quê? Elas ficam felizes por ver uma outra pessoa perdendo algo. Vamos dar um exemplo bem simples para você entender. No estudo, pegou ali, as pessoas iam entrar nas portas e cada porta a pessoa ganhava um valor. Ganhava ou perdia. E o que acontece? Quando uma pessoa estava ganhando sempre, ganhando, os outros integrantes, os outros participantes, sentiam raiva daquela pessoa que estava vencendo. Sentiam inveja daquela pessoa que estava ganhando mais dinheiro do que elas. Olha só que interessante. E também no estudo do artigo científico dizia o seguinte, que foram feitos todos os testes ali, e o que acontece? A pessoa perdia um valor. Vou dar um exemplo. A pessoa perdia R$ 10.000. Então a pessoa ficava triste, perdeu R$ 10.000 os integrantes. Só que teve um outro integrante que perdeu R$ 15.000. Então aquela pessoa que perdeu R$ 10.000, que estava triste, ela começou a ficar feliz, como se tivesse ganho algum valor somente por ver o outro que perdeu 15.000. Ou seja, a pessoa ficou alegre porque viu que um outro participante próximo dela perdeu mais dinheiro do que ela. Olha só que interessante. E isso está no cérebro. E isso está dentro da sua mente. Então o que acontece? O conhecimento, né? O conhecimento, eu sempre digo, o conhecimento ele te liberta, mas o conhecimento também te escraviza. Então é melhor você também ter o conhecimento
né, para te libertar e para te escravizar, do que você não ter o conhecimento e ser uma pessoa ignorante. O que é melhor? Ter o conhecimento? Porque você vai se tornar escravo desse conhecimento. Então eu estudo todos os dias e tenho esse conhecimento. Mas aí, ah, inveja do bem, é isso mesmo. Então o que que acontece? Mas o. Perdi, que eu fui ler aqui, perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Alguém me lembra aí? É tanta coisa aqui que eu estava falando que eu nem perdi aqui. Fui ler aqui, quando eu vou ler, eu vou perco completamente aqui o meu raciocínio. Mas então o que que acontece? As pessoas nesse artigo científico foi avaliado o que? Não, eu estava falando sobre o conhecimento, lembrei, estudo, foi. Falando sobre o conhecimento. Então, o conhecimento, ele te liberta, mas ele também te escraviza. Mas é bom você ter esse conhecimento. Por que isso? Não tem nada a ver, não é porque eu que fugi o raciocínio aqui. Então, o que acontece? Ele te escraviza, mas ele também te liberta. Que é o que, Reinaldo? Por que isso? Porque você sabe agora. Não, agora eu sei que eu estou tendo inveja. Não, agora eu sei que o meu filho fez isso, ele está tendo inveja. Então você tem que conversar. Igual quando meu filho falou isso, meu filho tem ali uns 3 videogames, comprou um de última geração. Só que ele foi na casa do coleguinha e o coleguinha estava com um videogame que ele não tinha. E aí ele ficou triste. Eu falei para ele, olha, você não pode ficar pensando no que a outra pessoa tem. Você tem que ver o que você tem e o que é melhor para você. Então é isso que as pessoas devem entender. O que é bom para mim, talvez não é bom para outra pessoa. E é isso que nós devemos entender e as pessoas não entendem. Então é muito importante você começar a compreender isso. Por exemplo, e quando você começa a ter esse nível de conhecimento, você começa o quê? Você começa a chegar nos ambientes e você começa a sentir esse ambiente. Como que está a frequência desse ambiente? As pessoas estão felizes porque você está nesse ambiente ou as pessoas não estão felizes? Você começa a perceber frequência, você começa a perceber só de conversar, você começa a perceber da pessoa querer saber como que você está, porque muitas das vezes existem pessoas que querem saber como você está apenas para saber se você pode estar pior do que elas, porque se você estiver pior do que elas ficam alegres. Mas quando você está melhor do que elas ficam tristes. E isso é o cérebro. Mas você, quando tem esse conhecimento, você começa a se controlar. Quando você tem esse conhecimento, você começa o quê? Você começa a ter a inteligência emocional para não entrar nessas áreas do seu cérebro e da sua mente. Porque isso foi muito bem estudado. A pessoa pode ter uma grande felicidade mesmo perdendo dinheiro, se ela souber que uma outra pessoa perdeu um valor maior do que o dela. Olha só que interessante. Liga um mecanismo no seu cérebro e na sua mente que faz o quê? Que faz você se sentir feliz como se você tivesse ganho aquele valor. Mas você perdeu o dinheiro. Mas você ficou feliz porque viu uma pessoa perdendo mais do que você. Já viu aquela conversa que você vai ensinar ali para os seus filhos e você fala para ele assim, tá vendo? Que você tem que agradecer porque aquela pessoa ali, tá vendo? Não tem nada e você tem mais do que ela. Você já viu onde que aquela pessoa mora e onde você está morando? Então isso é o quê? Isso é um pouquinho de inveja que tem. Isso é um pouquinho de alegria, de felicidade pela tristeza do outro. Então nós devemos começar a perceber isso e ensinar isso, né? Por quê? Porque você está sentindo alegria e felicidade porque uma outra pessoa tem tem algo de valor
que é menor do que o que você tem. Então é muito importante a gente ensinar os filhos sobre isso, a crescer e mostrando o quê? Que o importante não é o que a outra pessoa tem. O importante não é o que a outra pessoa é. O importante é o que você é. O importante é o que você tem. Porque no mundo espiritual, o que conta é alegria, é paz, é felicidade, é saúde. É isso que conta no mundo espiritual. No mundo, né, de propósito, no mundo de valores, o que importa é você sentir alegria e paz. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com bens, não tem nada a ver com posses, não tem nada a ver com isso. Tanto que as pessoas vão ter mais inveja de você não pelo dinheiro que você tem, mas pela alegria e pela paz que você carrega. As pessoas terão mais inveja do que como você vive do que a quantidade de dinheiro que você tem. Saiba disso. Então hoje eu revelei para você aqui alguns pontos importantes para você começar a trabalhar na sua mente. A questão da raiva, os sentimentos de inveja, tudo isso. Então agora você já sabe, porque a maioria das pessoas acham que não tem inveja, não tem raiva, não sente alegria quando vê uma outra pessoa ser mais prejudicada do que ela. Porque tem pessoas que são assim. É igual na doença. Você já viu quando a pessoa está com uma doença e a outra está com outra doença? Aí a daqui já pensa, não, eu pelo menos eu estou doente, mas eu estou feliz porque eu não tenho uma doença tão grave quanto aquela outra pessoa. Ou seja, a pessoa sente alegria pela doença do outro ser pior do que a doença dela. Exatamente. Então, tudo isso, Reinaldo, e por que as pessoas sentem isso? Porque as pessoas estão com a dopamina baixa. Reinaldo, e como que eu posso melhorar isso para eu não ter esses sentimentos? Aumentar nível de dopamina. Porque quando você está feliz, quando você está alegre, quando você está cumprindo o propósito, quando você está fazendo o que deve ser feito, você está com dopamina alta. E dopamina alta você nem liga para inveja, você não liga que as pessoas têm, você só agradece pelo que você tem e você agradece pelas pessoas estarem crescendo, prosperando, tendo saúde, tendo alegria. Você vai agradecendo. Por quê? Porque a sua dopamina está alta. Reinaldo, e como que eu faço para minha dopamina ficar alta? Comer os alimentos corretos, respeitar o ciclo circadiano, se expor à luz solar, fazer meditação, fazer exercício todos os dias, ter um sono de qualidade, parar de comer ao pôr do sol, ter cronobiologia, crononutrição e regular os seus hormônios. E quando você faz isso, você faz o quê? Você começa a aumentar dopamina. Dopamina alta, você quer o bem de todo mundo. Você quer que as pessoas ganhem mais do que você. Você quer que as pessoas fiquem mais felizes que você. Você quer servir as pessoas. Você quer ajudar as pessoas. E você continua aumentando a sua dopamina. O que eu estou fazendo aqui agora? Aumentando a minha dopamina, servindo pessoas, ajudando pessoas, ensinando pessoas, fazendo com que pessoas parem de ficar doentes para ter saúde, para ter alegria. Então eu estou aqui aumentando a minha dopamina. Por quê, Reinaldo? Porque quando você ajuda outras pessoas a também serem felizes, alegres, prósperas, encontrar o seu propósito, ter saúde, você aumenta ainda mais a dopamina. Agora, as pessoas que buscam só o ego, buscam ganhar só para elas, buscam querer ter mais do que os outros, então a dopamina dela está sempre baixa. Então, eu expliquei aqui muita coisa para vocês.
Alimentos ricos em dopamina é, por exemplo, semente de abóbora, as próprias boas proteínas, alimentos antioxidantes, deixar os industrializados, processados e refinados. Isso começa na alimentação, mas continua no estilo de vida, se expor ao sol, exercícios, sono de qualidade, meditação. Tudo isso faz você aumentar dopamina. Então é isso, lembrando aí, de segunda a segunda temos aulas, 7 horas, de segunda a sábado aulas mais curtas, domingo super aula, onde vocês podem aí fazer perguntas, e quem não pediu aí as 10 dicas de saúde, só pedir aí no link, no Instituto Viva com Saúde, peça, leia as 10 dicas de saúde e comece a colocar em prática, e comece a aumentar a sua dopamina, porque dopamina baixa vai te causar inveja, você vai querer criticar as pessoas, você vai ter raiva das pessoas e você vai ter tristeza. Dopamina alta, você elimina tudo isso e quer só o bem do próximo. Você sempre quer que o próximo seja maior do que você. Você quer que o próximo tenha saúde maior do que a sua. Você quer que o próximo ganhe mais dinheiro e prospere do que você. Aí você vai ter dopamina alta. E principalmente quando você estiver cumprindo o seu propósito de vida. Que aí o seu espírito vai estar em paz, a sua alma vai estar alegre e o seu corpo vai estar saudável. Fica com Deus, um abraço, até mais.